A igreja está feliz hoje? Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 5. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Enquanto vocês vão achando, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer aos nossos pastores que não estão aqui, porque o pastor Jonathan teve um compromisso. O bispo parece que chamou ele para ir em Orlando num compromisso e ele não conseguiu chegar até o culto hoje. Aí ele chamou reserva. Mas estamos aqui para servir. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros e toda a igreja do Senhor. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5, todos acharam? Vamos lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus estava bravo. Versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Quantas pessoas tinham corrompido? Toda a carne. Até aí, podeis assentar. Aqueles que já estão assentados, né? Eu quero falar nessa noite, vai ser bem breve, não vai doer. Eu quero falar sobre Noé e sua família. Nós podemos observar aqui no versículo 5, se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser bom, porque nós vamos andar um pouquinho sobre a Bíblia, para falar um pouquinho sobre essa história. Todos nós conhecemos a história de Noé. Sabemos que ele foi um marco na história. E até hoje, se falar sobre Noé, nós vamos levar em consideração a arca e o livramento que Deus deu através da vida dele. Mas eu quero entrar com vocês em alguns detalhes, que no versículo de número 5 diz assim: e viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava na terra. Todas as vezes que nós lermos a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque quando o versículo diz e viu o Senhor, ora, Deus ele não está vendo nada? Deus ele não está enxergando nada? Será que Deus, nesse exato momento que nós estamos aqui, ele não está vendo tudo? Então por que a Bíblia faz questão de dizer que Deus viu? O que a Bíblia está dizendo é que Deus ele se aproximou, ele chegou mais perto para poder enxergar aquilo que ele já estava vendo.
E a visão de Deus não é a visão de um super-herói, Superman ou Homem-Aranha ou qualquer outro. A visão de Deus é diferente da nossa visão. Quando a Bíblia diz que Deus está vendo, é porque Ele não vê a situação e nem a circunstância. Isso aí para Ele não tem problema nenhum. Quando a Bíblia diz que Deus está olhando, é porque Ele está olhando de dentro para fora. Quer um exemplo disso? 1 Samuel, quando Samuel está chegando na casa de Jessé, e ele sabia que Deus tinha um escolhido naquela casa. Passou todos os irmãos, filhos de Jessé, todos os irmãos de Davi passaram. A Bíblia diz que quando chegou o primeiro, Samuel olhou, viu a sua postura, a sua altura e falou: deve ser esse aí. Esse cara é bonito. Esse aí vai dar certo. Esse aí deve ser o chamado. E Deus teve que interromper o profeta e falar: não, peraí, Samuel. Não. Você olha o que está no exterior, mas eu, Deus, olho o que está no coração. É por isso que no versículo de número 5 está dizendo aqui: e Deus viu o coração e o pensamento daquele povo. Veja que a sondagem de Deus aqui, ela é interior. Ele sondou o pensamento e o coração daquelas pessoas. E depois ele falou: olha, estão todos corrompidos diante de mim. Está tudo perdido. Parece até um paralelo com o que está acontecendo hoje. Quando nós olhamos, parece que está tudo corrompido. Parece que está tudo perdido. Parece até mesmo que Deus perdeu o controle. E Deus chega até no versículo de número 6 a dizer: eu me arrependo de ter feito o homem. Gente, tanta foi o pecado e tanto foi o erro, o desgosto que o homem, que o ser humano provocou a Deus. E no versículo 7 ele vai mais profundo, ele diz que o coração de Deus, olha aí, afetou o coração de Deus aquela iniquidade, aquele pecado daquele povo. Foi profundo. Eu imagino Deus sondando a terra e olhando para todos os lados, mas de repente, no versículo de número 8, a Bíblia diz: há um homem cuja o coração não se contaminou. Deus sondando a terra, ele procura todo mundo e ele acha uma pessoa. E a Bíblia diz que Noé não se contaminou, porque no versículo de número 8 está dizendo: porque ele andava com Deus. Aí eu fico pensando, pensamento de pregador é uma coisa assim, realmente é fértil. Irmãos, eu fiz questão de falar: quantos contaminaram? Todos contaminaram. Se Deus vem hoje, na nossa época, neste mundo que nós estamos vivendo, e procura alguém que está andando na direção dele, será que ele encontra? Deixa eu te falar. Não fala para ninguém não. Tá filmado, não tá? Engraçado. O mundo todo estava contaminado, mas Noé conseguiu se manter puro. Agora eu não preciso do mundo todo estar contaminado. Só 2 falar no meu ouvido, eu já me contamino. Eu só preciso de uma ligaçãozinha e eu me contamino. Eu só preciso dar uma entradinha no Facebook e eu me contamino. Olha a fragilidade que nós estamos hoje como cristão.
Noé tinha o mundo inteiro contaminado e ele conseguiu se manter puro diante de Deus. Nós hoje pregamos sobre fé, pregamos sobre santificação, pregamos sobre um Deus vivo, mas não aguentamos duas pessoas falando mal, que nós cedemos. Se Deus vier hoje, como é que Ele vai te encontrar? Aí Deus destaca Noé falando, ele está assim porque ele andou comigo. E agora Deus vai escolher Noé e vai falar para Noé um projeto. Ele fala, Noé, eu gostei tanto de você que eu vou te dar um projeto. Qual é o projeto, Deus? Você vai construir uma arca. Peraí, eu acho que o senhor pirou agora. O senhor não sabe que eu sou agricultor? Sei sim. Como é que eu vou construir uma arca? Porque é eu que estou dando, né? E não é qualquer arca, não. Tem as medidas e o material exato que eu quero que você construa. Deus coloca um projeto na mão de Noé para ele realizar. E ele disse, você precisa fazer isso porque daqui a um tempo o meu juízo vai vir sobre a terra e você e a sua família vai ser salvo. Noé abraça aquele projeto e começa a trabalhar em algo que ele nunca fez na vida dele, mas com a certeza de que quando ele terminar, ele vai entrar dentro daquele projeto. Sabe o que Deus tem para você e para mim? É um projeto que nem você acredita, mas que é vindo de Deus. Se você souber ou imaginar as coisas que Noé passou para construir aquela arca, eu e você já teríamos desistido. Sabe quanto tempo que levou para construir aquela arca? Mais ou menos, se eu tiver errado, o pastor Rodolfo me corrige, entre 100 a 120 anos. Mais ou menos aí. Porque quando Deus fala com Noé, ele ainda não tinha os seus filhos. E Noé tinha 500 anos. Viveu bastante. Quando ele termina a arca, ele tinha 600 anos. Então, é entre 100 a 120. Não temos a data correta. Mas foi um tempo suficiente que eu e você não aguentaria. Pastor, por quê? Primeiro, porque Deus manda construir uma coisa, ou um objeto que ninguém nunca viu. Depois Deus fala assim, olha, eu vou trazer o juízo através da chuva. E nunca havia chovido naquele dia, até aquela época. Ninguém sabia o que era chuva, irmão. Noé vai construir uma coisa que só pela fé você poderia construir. Noé acreditou no projeto de Deus e começou a construir algo que virou zombaria na sua época. Imagine desde o momento em que Noé começa a construir, as pessoas olhando aquilo e dizendo, ele é louco. Noé começou a ser chacota na sua cidade. Ponto turístico era Noé. Quando chegava alguém na cidade, falava assim, você já foi na casa do maluco? Ao doido lá, cada dia que eu passo tem uma madeira a mais. Está construindo um negócio lá dizendo que é Deus que falou para ele. Eu fico imaginando o que as pessoas falaram dele. E desculpa a minha honestidade, mas eu não aguentaria. Você não aguentaria. Você abraça um projeto de Deus naquele momento, na hora do fogo, na hora do louvor, na hora da adoração, mas na hora do exercício, da ação, você dá para trás. É a primeira murmuração para você desistir. É a primeira madeira que você não encontra para você dizer, vou largar esse negócio para lá. Sem contar o tempo. Irmão, 100 anos não é 10 dias. 100 anos
Não é 350 dias. 100 anos é um tempo muito grande. E todas as vezes que alguém criticava Noé, que os vizinhos falavam dele, ele estava lá, batendo uma madeira, colocando. Eu quero acreditar que no coração dele estava assim: não tem problema, podem falar, eu creio no Deus que eu estou servindo. Se eu não me corrompi com esse povo falando e pecando, quanto mais agora murmurando. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou, o projeto de Deus, que Deus confiou na minha mão. Tem muita gente desistindo daquilo que Deus confiou em você e pegando coisa mais leve, porque é mais fácil, indo com a multidão. O que eu estou falando com você é sério. O que Deus prometeu para você lá no Brasil ainda continua sendo real aqui nos Estados Unidos. Só que às vezes você esqueceu e você preferiu pegar o mais leve quando Deus quer o mais forte de você. Noé está preparando aquela arca e está pensando assim: a minha família vai entrar aqui. Um dia eu termino esse projeto e a minha família entra dentro dessa arca. E o povo falando: desiste, Noé, para com isso, você não tem esse chamado, você é agricultor, rapaz, o que você está fazendo mexendo com madeira? São os incentivos que as pessoas dão quando a gente está fazendo a obra de Deus. Irmão, entenda, toda árvore que dá fruto vai tomar pedrada. As pedradas que estamos levando é sinal de que estamos dando fruto. Quer parar de levar pedrada? Desiste de fazer a obra de Deus e fica sentado. Ninguém vai mexer com você. Agora começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, começa a fazer a obra de Deus, começa a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Aí você vai ver. Começa pelo pequeno, pegando um papelzinho onde você está sentado. Parece uma coisa insignificante, mas daqui a pouquinho você vai ver alguém implicando com você. É incrível. Mas isso para você não é para você desistir. Isso é para te incentivar. É sinal que você está indo no caminho certo. Então por que Deus está falando isso com você hoje? Para você poder entender que as pedradas que te dão é para te fortalecer, é para fazer você crescer, porque o que está por vir é maior do que o que você tem agora. Noé começa a construir e ele está lá batendo a sua madeirinha. E eu quero acreditar que Noé, a qualquer um dos momentos, ele deve ter pensado: eu acho que eu vou desistir realmente. É muito tempo, Deus. É muitos anos que eu estou aqui pregando. Parece que eu não estou vendo nada. Eu me esforço. Parece que ninguém vê, ninguém sente, ninguém faz nada. Parece que é meu esforço em vão. E Deus está lá do alto só olhando. Não vai desistir não. Desiste nada. Eu estou de olho, Noé. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu estou observando cada passo, a cada coisa que você está fazendo. Meu irmão, uma mensagem simples: não desiste do que Deus colocou nas suas mãos. Eu sei, se sei, é mais fácil desistir do que enfrentar. Mas tem vitória para quem chega no final. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele disse: Timóteo, eu cheguei até o final. Agora você, Timóteo, precisa se levantar, porque o que está vindo sobre você vai tentar fazer você desistir. Então, meu conselho para você, Timóteo, é que você se lembre
das promessas que eu mesmo coloquei sobre você com a imposição das minhas mãos. Então, no momento da luta, no momento da prova, no momento da angústia, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Mas está doendo, pastor. Não é fácil. E quem foi que disse que é fácil? O problema é que nós estamos vivendo uma época que o evangelho é muito light. E quando o evangelho é muito light, nós temos a tendência também de relaxarmos e achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pode ser do jeito que está. Eu estou dando o meu melhor, na verdade. Eu estou fazendo para Deus, então eu dou o meu melhor. Não é assim que funciona. Deus não pede só o seu melhor, Deus pede o seu tudo. O melhor a gente dá no palco, mas na casa de Deus nós damos é tudo. Deus, Ele é assim, irmãos. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Não tem 1% para fora. Deus, Ele é assim. Pastor, o que isso tem a ver com a família de Noé? Nós vamos chegar lá. Noé está construindo algo porque Deus manda para um livramento. E a Bíblia, ela fala, eu anotei muita coisa aqui, mas a Bíblia, ela fala que quando Noé termina o seu projeto, Deus, ele vai falar para Noé: agora chegou a hora de você entrar nessa arca. E eu queria chamar a sua atenção para este momento em que Noé vai entrar na arca. Depois de 120 anos, vou taxar o número para poder ficar mais claro. Noé está pregando literalmente a palavra de Deus e pregando madeira. E quando completa-se 120 anos, sabe quantas almas Noé ganha para Jesus? A sua família. Somente a sua família. Alô, pregadores de multidão. Noé pregou 120 anos para ganhar a sua família. E Deus, Ele vai falar para Noé: Noé, eu quero que você entre dentro desta arca. Você e a sua família. Irmãos, não me importa onde eu vou. Não me importa para quantas pessoas eu vou pregar. Não me importa se eu vou lá na África, como eu já fui, ou se eu prego aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. Se eu não conseguir colocar os meus filhos e a minha família na arca, eu não cumpri o meu ministério. Então não se preocupe, porque às vezes nós trabalhamos muito para a obra e não trabalhamos para Deus. Nós nos estressamos e pegamos muito em coisas e esquecemos do principal que está debaixo do nosso teto. E Noé está ensinando para nós: eu preguei 120 anos e todo mundo rejeitou a minha pregação, mas pelo menos a minha família eu vou colocar dentro desta arca. Se cada um de nós conseguir colocar a nossa família dentro da arca, nós conseguiríamos colocar muita gente. Só que nós estamos preocupados em colocar A, B ou C. E é bom orarmos por A, B ou C. Mas o mais importante está dentro da tua casa, que é o teu esposo, que é a tua esposa, que é os teus filhos. Se há uma coisa que Deus preza, é pela família. Noé termina aquela arca e agora Deus dá ordem: Noé, eu quero que você entre aí. E eu quero chamar a tua atenção, que eu estou encerrando, já é 9 horas. Lá no capítulo 7, do versículo 1, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque hei visto
que é justo diante de mim nesta geração. Estão me acompanhando? Me acompanhe, por favor, no capítulo 7 de Gênesis, versículo de número 1. Aí agora você vai para o versículo de número 7. Não tem como botar aqui na tela, não, porque isso aqui é muito importante. Versículo de número 7 de Gênesis, capítulo 7 de Gênesis, versículo de número 7 diz assim: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Estão me acompanhando? Agora vai para o versículo de número 13. Eu preciso que você entenda isso. E no mesmo dia, eu vou precisar de uma ilustração aqui. Quem que vai me ajudar aqui? Vou chamar um ilustre. Neto, vem aqui com a sua esposa, com o seu filho. Por favor. Preste atenção. A arca está construída. Agora Deus vai mandar a família entrar. E olha a direção, a forma, o formato em que vai ser entrado. Isso é muito importante. No versículo de número 13. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Acharam aí, versículo número 13? Beleza? Vamos fazer isso? Entrou Noé, Cã, Jafé e depois a esposa de Noé. Pode subir aqui é a arca. Entrou assim, Noé, seus filhos, depois a sua esposa. Preste atenção como Deus é detalhista. O dilúvio veio, destruiu tudo. 40 dias se passaram de chuva de dia e chuva de noite. Vocês podem ler em casa. Agora Deus vai tirar eles da arca. E eu vou acabar com isso aqui. Vou preencher. Vou concluir com isso. Deus observou a maneira que Noé entrou dentro da arca. Olha como Deus é detalhista. Deus olhou que Noé entrou primeiro com seu filho, com seus 3 filhos, e por último entrou sua esposa. Agora leia no capítulo de número 7, no versículo de número 17, por favor, abra aí e leia isso aí para mim. Você precisa de ler isso. Capítulo de número 7 de Gênesis, versículo de número 17. O dilúvio havia pegado, agora as águas já desceram, eles vão sair da arca. Preste atenção. Quando ele entrou com seu filho, depois ele entrou com os 3 filhos, ele entrou com a sua esposa e depois as mulheres dos seus filhos. Mas Deus observou isso. Agora Deus vai dar a diretriz, o caminho. Deus vai falar assim, olha, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Desculpa, esse aí estava falando sobre isso. Desculpa. No capítulo de número 8, no versículo de número 5, no versículo de número 15. Desculpa. Capítulo de número 8, versículo de número 15, Deus fala assim: então falou Deus a Noé. Todos acharam aí? 15. Então falou Deus a Noé. O quê? Sai da arca. Qual que é a ordem? Sai da arca primeiro o quê? Do teu lado, quem tem que sair? Aí depois da sua mulher vem quem? Aí depois as mulheres dos teus filhos. Aqui tem uma mensagem. Para você entrar, você entra de qualquer maneira. Mas para você sair, você vai ter que sair com a família organizada do jeito certo. Vamos fazer essa saída? Então saiu Noé com a sua esposa. Depois os seus filhos. Depois toda a sua família. Pode sentar. Obrigado. O que Deus está dizendo com isso?
Deus está dizendo para Noé: valorize aquela que esteve do teu lado 100 anos para você construir aquilo que você tem. Valorize aquela que estava no momento que você estava triste, tentando desistir e orou junto com você no quarto. Valorize aquela que estava com você na hora da luta e da tribulação, que ninguém estava vendo, mas ela estava ali e não herdou o pé, porque creu naquilo que você disse para ela que ouviu de Deus. Então, Noé, quando você sair da arca, quando você sair da igreja hoje, a ordem é essa: saia você com a sua esposa, depois os seus filhos. Sabe por quê? Os seus filhos têm que enxergar quem você prioriza. Os seus filhos têm que ver quem você está priorizando. Porque se você passar essa mensagem para eles, eles vão priorizar depois a família. Agora tem uma surpresa. Sabe o que Noé fez, irmãos? Não era bom demais. A Bíblia diz que Noé vai sair da arca no versículo de número 18. 3 versículos depois. Qual é a ordem que Noé sai da arca? Versículo de número 18 do capítulo de número 8. Então saiu Noé, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O que mudou? Nada. A prioridade de Noé não era a mesma prioridade de Deus. Eu aqui não estou falando mal de Noé, mas a visão dele, parece que ele não deu ouvido do que Deus tinha falado com ele. Porque muitas das vezes nós não enxergamos, não conseguimos ver aquilo que Deus fala conosco em relação à nossa família. Eu quero imaginar que Noé saiu estressado, saiu correndo, para não perceber o que Deus havia falado com ele. Deus falou para ele: Noé, sai com a sua esposa primeiro, depois você sai com seus filhos, depois as mulheres dos seus filhos. Talvez Noé fez igual e você faz de vez em quando. Tá bom, Deus, pode deixar, eu estou ouvindo, mas depois faz errado de novo. Aí depois vocês vão ver na história por que ele vai plantar uma vinha e depois ficar bêbado e acontecer o que aconteceu com ele. Porque quando a gente quebra princípios que Deus estabelece, a consequência é imediata. Eu prometo que eu encerro agora. Cuide da sua família. O projeto de Deus é que você entre dentro da arca, que é a igreja, honrando a sua família, mas não se perca aqui dentro para você conseguir sair da mesma forma que você entrou. Noé ficou 40 dias com a sua família e conseguiu sair errado. Você fica 2 horas no culto e consegue sair bravo, brigando, chateado. Da mesma forma que ele entrou, ele saiu. Agora eu te pergunto, como você vai sair hoje? Não me importa se você entrou aqui brigando com a esposa, brigando com os filhos, batendo porta. Não me importa isso. Deus não se importou como ele entrou. Deus só disse para ele como ele tinha que sair. Como você vai sair daqui hoje à noite? Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Deus está dizendo: se você não valorizar a família, você vai quebrar princípio. E esse princípio vai ter consequência. Primeiro Deus, depois a sua família. Depois você faz a obra. A família de Noé ajudou ele a construir a arca. A sua família vai te construir, vai te ajudar a construir os projetos. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que só havia 2 pessoas ali no pé da cruz: a sua mãe e João, seu discípulo amado.
A mãe de Jesus foi com Jesus até o pé da cruz. Só que os outros discípulos estavam apavorados, com medo, e saíram correndo. Sabe quem vai ficar até o final do seu lado? Essa aí que Deus colocou do seu lado. Esse aí que Deus colocou do seu lado. Pastor, então meus filhos não dá para nada? Não, não é isso. Eles precisam ver em nós o que nós fazemos com as nossas esposas, para que eles copiem. Vocês já viram um judeu andando na rua? Uma família judaica andando na rua? Já observaram? Observe da próxima vez que vocês verem. Você vai ver que o pai vai andar, a mãe vai andar bem atrás e depois vai andar os filhos. Não anda ninguém de mãozinha dada. Não estou falando que não é para andar, mas não anda ninguém de mãozinha dada. Sabe por que isso? Sabe por que o homem entra na frente? Para proteger se houver alguma coisa no caminho. E sabe por que os filhos andam atrás? Para seguir os passos do pai. Ei pai, ei mãe, parece que eles não estão vendo, mas eles estão seguindo os seus passos. Cuidado, porque se os seus passos se desviarem, depois não reclama com Deus porque eles desviaram. Mas se os seus passos trazem eles para o altar, você vai ver eles aqui no altar. Vai louvar? Feche os seus olhos. Tem alguém que quer vir aqui na frente? Nós vamos orar pela família. Enquanto eles vão louvar, eu vou fazer uma oração por você. Se você precisa orar pela sua família, vem aqui na frente. Se tem uma família inteira aí, vem aqui na frente. Eu quero que Deus restaure a tua casa, restaure a tua família, restaure o seu lar. Uma igreja só sobrevive com famílias estruturadas. O diabo está batendo para quebrar a família, mas nós nessa noite vamos se levantar em nome da família. Talvez o teu filho, a tua filha não está aqui hoje, mas se você profetizar e acreditar no projeto de Deus para a família, eles vão estar aqui na frente. Talvez tenha algum ente querido teu que ainda não veio, o marido, a esposa, mas por causa do projeto de Deus na tua vida, ele vai vir e vai estar aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho nada para te dar, mas Ele tem. Ele tem. Está alicerçada em nós. Olha que hino bonito. Glorificaremos ao Você e sua família Senhor. levantando as suas mãos ao céu e dizendo: nós iremos glorificar o nome do Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Josué, quando conquistou tudo, irmão, ele conquistou tudo que tinha que conquistar. No final, ele disse para o povo de Israel: tome uma decisão hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, você e sua casa vai servir ao Senhor, depende de você. O projeto está nas tuas mãos. É duro, o preço é caro, mas vale a pena. Dói. Como dói. Mas Deus dá graça e a gente consegue vencer. Sem a nossa família nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Você precisa de Deus e precisa da sua família. Você precisa da sua família mais do que dinheiro, mais do que carro, do que casa. Deus, eu quero te pedir nesta noite que as famílias da igreja sejam visitadas pelo Senhor.
Aqui existem homens, existem mulheres, ó Pai, que estão chorando porque não tem o esposo, porque não tem a esposa, porque não tem o filho. Famílias, ó Pai, que estão quebradas porque o diabo tem enganado a gente dizendo: tá tudo bem, vai para a casa de Deus, você e sua esposa, esquece dos seus filhos, isso é normal. Deus, isso não é normal. A minha família tem que estar dentro da tua casa. Eu não me conformo chegar na tua casa e receber as tuas bênçãos, a tua glória, sem ter o meu esposo, sem ter a minha esposa, sem ter os meus filhos do meu lado. Deus, visita os lares nessa noite. Toca no coração, Senhor, de um homem, de uma mulher que não está aqui, mas está sendo representada por um ente, por um familiar. Senhor, eu sei que não é fácil. Exige, Senhor, muita coisa. Mas estamos, ó Pai, prontos para pagar o preço, para ver o nosso ente querido aqui no teu altar, glorificando o teu nome. Senhor, derrama no teu Espírito, Senhor, que pode ir, ó Pai, até as juntas e medulas. Visita os lares das famílias, ó Pai, da igreja. Restaura as famílias, ó Pai, nesta casa. Restaura, Senhor, estabelece, Senhor, o que o Senhor priorizou. E a família na tua casa. Pai, eu te peço, envia, Senhor, uma unção especial sobre cada um aqui nesta noite. Que possamos chegar no nosso lar, na nossa casa, e beijarmos o nosso filho, a nossa esposa, e dizer para eles: eu amo o Senhor e amo a minha família. Mostrar para os nossos entes queridos que nós amamos Deus a tal maneira que nós queremos que eles estejam junto conosco para glorificar o nome do Senhor. Recebe a bênção de Deus aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa nos visitar, que Deus possa nos estruturar, que Deus possa nos colocar nessa rocha que é Jesus, e que nossa família não seja repartida por coisas que o mundo tem colocado, mas nós estabelecemos uma meta. Aconteça o que acontecer conosco, nós não abrimos mão da nossa família. Pode levar 100 anos, pode levar 120 anos, mas eu vou chegar até o final com a minha família.